Então a primeira pergunta que eu quero te fazer, qual é o teu choro? Por que você está chorando ultimamente? Posso te perguntar? Eu posso ir aí te perguntar? Você vai me falar qual é o motivo? Os medos eu já vi alguns no envelope. Quando vocês escreveram lá os medos que vocês tinham, confesso que eu assustei com alguns medos. Eu descobri os medos do Felipe. Felipe, levanta a mão aí. Eu descobri os medos do... Posso falar, Felipe? Não, né? Não vou expor, não vou. Não faça aí. Ó, a Raquel está falando para eu não fazer. Então eu não vou fazer. Mas um só não posso? Ele falou 2. Eu posso falar um? Não? Então tá bom. Felipe, depois quem quiser chega até você e pergunta quais são os seus medos. Tá bom? É porque tem um que eu queria falar aqui, mas vai ficar ruim. E talvez você que não veio semana passada, eu não vou te perguntar qual é o teu medo, mas eu vou te perguntar hoje qual é o motivo do teu choro. O que está te fazendo derramar lágrimas esses dias? O que está te fazendo chorar quando você se sente sozinho, quando você está num ambiente que você tem segurança para se derramar? O que está te fazendo chorar? Ou até em lugar público, você não está aguentando. Cheguei ali, a Maju estava ali, estava se derramando ali. Quem aqui, qual é o motivo que você está chorando? O que está te causando dor? Ou qual é a sensação hoje de você chorar? Eu estava vendo um significado da palavra choro. Eu estava vendo aqui, eu fiz essa anotação. Oh, meu Deus, hein? Entrou um bebezinho aí, né? Eu já estou pregando. Tem algum problema? Hoje a irmã tá afiada hoje, gente. Eu já vou tentar ajustar a sala hoje. Deixa eu abrir aqui. Eu peguei uma definição de choro. Tem um papelzinho igual do Faustão aqui. Tá igualzinho mesmo. E eu coloquei aqui, definição. Choro é a expressão natural e espontânea de uma forte emoção. É a expressão natural e espontânea de uma forte emoção. E a forma de expressar um sentimento intenso. E aí eu coloquei aqui, na Bíblia, só para você ter uma ideia, o choro ocorre 141 vezes a definição de choro. Situações em que o choro se torna evidente. Eu achei muito legal ter visto isso aqui. E aí eu estava lendo uma reportagem da Super Interessante, ela é de 2016, outubro de 2016, uma repórter lá que estava escrevendo a matéria, ela disse assim, por ser uma questão comportamental, ela fez uma matéria chamada Por que Choramos? E ela estava dando a definição do porquê que nós choramos, mas ela entrou num detalhe aqui que eu achei muito interessante. Ela falou assim, o choro ele pode ter vários significados diferentes, mas são de formas muito simples que nós identificamos. A alegria, na dor, na vitória, na derrota, no heroísmo, na fraqueza. O choro está ligado à tristeza, está ligado ao lamento, à queixa de alguma coisa, ao remorso, ao arrependimento de algo. Então ela foi definindo aqui, isso só na introdução do texto dela, e depois ela foi entrando numa questão mais científica para falar o que era o choro e tudo mais. Só que aí ela começou a entrar em questões sociais. E aí ela foi falando a respeito do porquê que nós choramos. Aí especificamente ela falou por que o brasileiro chora tanto. E aí você vai perguntar. Eu queria perguntar para você, por que você chora? Quais são os motivos que estão te fazendo chorar hoje? Eu coloquei a foto desse... Volta um pouquinho. Eu coloquei a foto desse bebê, e eu coloquei ele em cima, que o choro é a nossa primeira atitude. Nós nascemos chorando. Talvez tem alguns casos na ciência que a criança nasce sem choro, ela nasce no silêncio. Mas assim que o médico dá aquela famosa palmadinha, muita gente fala assim, o bebê só chora porque ele apanha. Mas não é, há algo do parto ali que faz o bebê chorar. Mas o que eu quero dizer para você hoje é que a gente já tem a nossa primeira atitude, é o choro. Helena acho que já estava ali querendo dar um sinal de choro ali, que ela já está provando para nós que é verdade. Mas quando, talvez aqui, eu não sei quantos já acompanharam o parto, já viram o vídeo de parto, então, o primeiro movimento nosso, a primeira ação nossa é chorar. Logo que nós somos puxados do ventre ali, vem aquele choro que alarma na maternidade inteira. Então a gente já nasce com esse estímulo de chorar. E eu estava colocando isso aqui, e colocando a respeito dessa expressão natural e espontânea, mas com o decorrer do tempo, nós vamos criando uma certa maturidade, uma resistência, e dessa resistência ela vai nos dando a oportunidade de chorar em momentos específicos da nossa vida. Talvez chegar aqui hoje, e a pergunta que eu te faço, por isso que eu coloquei, agora pode colocar o outro lá para mim, e a pergunta que eu quero te fazer hoje é o que tem feito você chorar.
Antes de eu entrar na palavra, eu queria saber o porquê. Por que não? Eu queria saber o que te faz chorar hoje. Alguém pode me falar um motivo do seu choro hoje? Alguém nessa semana está chorando por causa do luto? Tem alguém aqui que está enlutado? Uma, duas pessoas, três pessoas. Tem alguém, 4 pessoas, tá igual leilão, né? Vamos, 5 pessoas. A gente vai aumentando 6, vamos ver, dou-lhe uma, dou-lhe 2. Tem alguém aqui que está chorando porque seu time perdeu? Os vascaínos aqui presentes. Desculpa, mas seu time perdeu hoje. E perdeu para o meu. Quem aqui está chorando por um término de relacionamento? Que maravilha! Uma igreja 100% saudável e feliz. Deus abençoe, terminamos o culto essa noite. Oh, nós estamos no culto, na igreja mais feliz dessa terra. Ninguém aqui tem problema com relacionamento, ninguém tá, que maravilha, Deus é bom, obrigado, Senhor. Por favor, pessoal da mesa, muda o tema de hoje para, ei, pare de mentir. Ai, ai. É, coisa boa. Oh, meu Deus. Por favor, já que não tem ninguém com problema de relacionamento chorando por causa disso, não me procure no final para falar do relacionamento, hein? Porque eu já vi que você está bem. Mas quem aqui tem um motivo, que esse motivo desse choro praticamente te paralisou tua vida, está te causando uma situação onde você não está conseguindo reagir a outras coisas para a vida devido ao choro. Você está mergulhado mesmo num choro intenso. Talvez você não queira se pronunciar, mas para refletir um pouquinho a respeito daquilo que está te fazendo chorar, e desse choro ela está te paralisando, está te fazendo não entrar no medo, mas está te fazendo não conseguir pensar as coisas melhor. Quem aqui está vivendo esse tempo? Oh meu Deus, aí já começou a ficar um negócio intenso aí. Ok, tudo bem. Eu quero fazer uma leitura da Bíblia com você. Acho que eu vou sentar, né? É melhor. Eu vou sentar. Ai, sentei. Abre comigo aí a sua Bíblia em Lucas capítulo 7. Enquanto isso eu vou tomar água. Lucas capítulo 7, versículo 11. O som tá bom para vocês aí? É que para mim aqui tá um eco. Eu não tenho a pegada do Dave Leonardo, tá? Só já falando para você antes, para qualquer semelhança, eu pensei só em fazer algo aqui que, como eu vou conversar com você, eu achei necessário fazer nesse formatinho hoje. Mas eu gostaria de conversar hoje fazendo essa leitura da Bíblia, e dentro dessa leitura eu espero que a gente consiga definir algumas coisas. Deixa eu só ajustar aqui. Abre comigo aí. Lucas 7, versículo 11. O filho da viúva de Naim. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Ao vê-la, verso 13, o Senhor sentiu grande compaixão por ela, e lhe disse: não chores. Chegando-se, colocou a mão no caixão e, parando os que levavam, disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. O rapaz assentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a região ao redor. Eu estava em casa
procurando em alguns dicionários bíblicos, em alguns livros, comentários, algumas coisas, eu estava vendo algumas definições do choro na Bíblia. E eu estava vendo aqui algumas situações do choro que me fizeram chegar até esse texto do enterro do filho da viúva de Naim. Naim era uma cidade, um vilarejo, na verdade, onde estava saindo um cortejo fúnebre de uma mulher que já tinha enterrado seu marido, porque era uma viúva, e ela estava enterrando seu filho e ela estava naquela condição de estar sozinha. E aqui está tendo esse cortejo fúnebre. E há uma situação muito curiosa. Jesus está passando pela cidade com seus discípulos e ele para esse cortejo, para esse funeral, e pede para que pudesse, daquele momento ali, ele fazer algo, intervir, mas a primeira ação que ele faz é o quê? Manda a mulher parar de chorar. Eu fui ver sobre choro. Eu tentei mergulhar aqui na declaração de Jesus, e eu comecei a ver, nos livros que eu tenho lá em casa, os significados do choro na Bíblia. Como eu disse a você, tem 151 citações a respeito do choro, que ela dá uma variação do que é chorar. E eu quero entrar um pouco nessa variação do choro, para você entender talvez até entender um pouco do momento que você está passando e o que Jesus pode fazer hoje para nós, por nós. Eu estava vendo lá que Israel já teve várias histórias de choro. Choro de tristeza, choro em público, já teve onde a comunidade toda de Israel chorou. O livro de Esdras, o profeta, tem uma passagem onde eles estavam num ato público, fazendo uma leitura das Escrituras, e quando Esdras estava lendo a lei, eles começaram a ver o pecado deles diante do povo. O próprio povo viu o seu pecado diante de Deus, o que eles estavam negligenciando a Deus. E eles começaram a chorar compulsivamente, num ato de tentar não se arrepender, mas de reconhecer que eles não estavam seguindo aquilo que Deus estava ensinando para eles. A Bíblia fala do choro público, numa praça aberta, aqui o livro de Esdras, depois que você lê lá, principalmente os capítulos 8, 9 e 10, quando chegar no 10 você começa a compreender por que a população de Israel foi para as ruas e começou a chorar, e chorar compulsivamente, reconhecendo o pecado deles. Há o choro da mulher estéril, Ana. Ana foi até o templo pedir para o profeta um filho. O choro dela era de tristeza porque ela não tinha como conceber no ventre dela uma criança. E ela chora diante do Senhor, clamando em grande tristeza a vontade de gerar vida. Se você começa a ler a história em 1 Samuel, capítulo 1, você começa a ver a intenção de Ana chegar para Deus e falar assim: eu quero ser mãe de filhos, eu quero ter filhos, eu sou estéril. Isso é um dos choros que tem na Bíblia, da esterilidade. O próprio povo de Israel, às vezes, se sentia estéril e não cumpria a missão do Senhor. Há o choro aqui, que é o choro multiplicado, há o choro que é o grande pranto, que é exatamente o choro também em Neemias, onde ele fala sobre o choro do povo. Mais uma vez, o povo reconhecendo seu pecado. Então, a Bíblia vai tratando diversos níveis de choro. E aí entramos, então, na nossa geração. A nossa geração, não é que está se criando um rótulo. Está se criando uma condição onde nós estamos chorando por causas muito particulares. Talvez a mesma condição de Ana, talvez. Mas qual é o clamor que tem nos feito chorar? Qual é o clamor que tem feito você, na sua individualidade, estar chorando? E você está chorando para quem? Por quem e para quem? Desses exemplos que eu te dei, os choros que eu citei, são pessoas que estão chegando diante de Deus, alguns reconhecendo o seu erro, alguns reconhecendo a sua inutilidade. Eu não sumi para vocês, né? Então tá bom. É porque essa luz é boa, mas eu quero saber se isso, agora ambientou bem. Mas eu quero perguntar para você, se a causa na qual você tem chorado esses dias, ela tem sido uma causa que verdadeiramente vale a pena você derramar suas lágrimas. Se o choro que você tem tido ultimamente, ele tem sido um choro em que você mobilize ao Senhor para que Ele possa vir em sua direção. A história que eu li hoje para você, e hoje eu quero conduzir uma palavra muito simples com você, mas muito direta, e eu quero conduzir hoje te perguntando, será que Jesus hoje tem condições de vir ao encontro desse choro seu? Eu vou chamar de teu funeral aí também, vou pegar uma paráfrase do meu pastor, mas ir de encontro a você e parar esse tempo de pranto e falar assim para você: não chore mais.
Será que hoje a causa que você está chorando é motivo para que o Senhor possa intervir e mudar esse teu lamento em festa? Você acha que o motivo em que você hoje está em tristeza, o motivo que está te deixando depressivo, o motivo que está te deixando em ansiedade, o motivo que está te fazendo antecipar suas decisões, e às vezes essas decisões estão te levando a chorar, talvez o motivo das relações que você tem tido, e essas relações elas têm te enfraquecido, a ponto de te extenuar em choro. Será que hoje o Senhor é capaz de vir ao teu encontro e interromper esse choro, dizendo para você, pare, não chore mais? Porque Jesus viu na condição daquela mulher, o choro daquela viúva em Naim, era um choro onde ela não tinha mais futuro, esperança, expectativa. Ela tinha perdido seu esposo. Pelo texto aqui dá uma impressão que foi muito recente. E logo depois ela perde o seu filho. E eram as únicas duas pessoas que ela tinha. E de repente ela chama a atenção, no momento do funeral, ela chama a atenção de Jesus, a ponto de Jesus parar aquele velório, aquele enterro, dizendo para aquela mulher, não chore mais. A primeira ordem que ele deu. Talvez a primeira ordem que o Senhor precisa hoje fazer, ou talvez aqui entendendo esse texto, é se você está no caminho dele. Será que o teu choro está te dando condição de entrar no caminho de Jesus? Será que você já parou, vamos lá, vamos parar o choro. Será que você está no caminho de Jesus? Será que o teu choro hoje está chamando a atenção de Jesus? Será que a causa que você está chorando é uma causa da qual Jesus pode entrar na tua vida? Será que o teu choro hoje é um choro capaz de chamar a atenção de Jesus? A não ser também que o teu choro seja o choro da incredulidade. Talvez o teu choro é um choro motivado a dizer o seguinte, para mim Jesus não existe mais. Para mim a fé já não tem mais. Eu já estou sem esperança, meu choro já é um choro de desistência. Meu choro já é um choro do abandono. Meu choro já é um choro até da religiosidade, eu já saí, pastor. Esse meu choro hoje é um choro da qual eu cessei a minha fé. Então deixa eu te falar uma coisa. Você acha que para uma mulher que estava aqui sem perspectiva do seu futuro, perdeu o marido, perdeu o filho, já não tinha mais nada, ela tinha esperança em quê aqui? Nessa história que eu li para você, essa mulher estava com esperança onde? Em lugar nenhum. A esperança apareceu para ela. A esperança se chama Jesus Cristo. Talvez a esperança que você está na expectativa aí hoje, é de que Jesus entre no teu caminho hoje. Eu não sei qual é a tua condição, Rampa Church, eu não sei qual é a tua condição, por que você veio para cá? O que te trouxe essa mensagem hoje? Por que eu e Raquel conversamos em trazer um tema que nós precisávamos parar o nosso choro? Eu confesso a você que talvez a única resposta que eu tenha é para que eu possa chamar a atenção e Jesus voltar a entrar no meu caminho. E eu não sei a tua condição hoje aqui, mas talvez a condição que você está nesse lugar agora é que você chame a atenção de Jesus para Ele voltar os olhos para você. Então, se o teu choro é por qualquer outro motivo, transforme primeiro o teu choro numa condição em que Jesus olhe mais uma vez a você. Que Ele possa ir de encontro a você. Talvez você vai falar assim, mas Jesus está comigo, Ele está no meu caminho. Então por que você está chorando? Por que você está nessa tristeza profunda? Por que tentativas de tirar a tua vida? Por que tentativas de causar uma tristeza compulsiva dentro de você? Eu não estou aqui fazendo nenhuma leitura da psicologia, eu não estou aqui não. Eu estou fazendo uma leitura que eu vi na viúva da mãe desse menino, de Naim. Dessa mulher que estava indo enterrar seu filho, pois já tinha enterrado seu marido. Ninguém sabe aqui na história se ela ainda estava dentro do período de luto do esposo. E ela já estava enterrando a sua única esperança. Pensa você, o provedor da casa morre. Pensa você, uma mulher, esposa de alguém que provê, daquele que dá a provisão, tem no seu filho a única esperança de que ali a provisão ainda vai continuar. E esse filho venha morrer também. Onde estaria a expectativa dela? Talvez você já perdeu, no sentido figurado, o marido. Os rapazes compreendam da melhor forma. Talvez você já perdeu o seu filho. Então, o que te falta agora? Não falta perder mais nada. Eu tenho certeza que deve ter alguém aqui, que está aqui nesse salão, ou então está vendo esse vídeo, que deve estar aí, assim,
eu já não tenho esposo, eu já não tenho filho, eu já não tenho nada, eu já não tenho esperança, a minha fé já está abalada. O que me falta agora? Falta Jesus entrar no teu caminho, parar esse caixão e fazer o milagre acontecer. A expectativa que eu quero gerar em você hoje é a mesma que Jesus gerou no coração daquela mulher. Ele deu uma primeira ordem: mulher, não chore. Não chore. A sua condição não vai ser o seu limitador ou o teu fim. A condição de perder o teu esposo e o teu filho não vão tirar aquilo que você tem de maior expectativa e esperança. Você encontrou o consolo em mim. Uma palavra que vocês precisam conhecer melhor, e talvez nós vamos falar mais disso na rampa, é a palavra consolo. É a palavra sustentadora que a palavra consolo é capaz de trazer. Eu fui escrevendo aqui, eu escrevi aqui no cantinho, para tentar entender que força que a palavra consolo tem. Consolo é direcionar, consolo é orientar, consolo é fortalecer, consolo é instruir, consolo é encorajar, consolo é ensinar. Ensinar no que faz a gente continuar caminhando para frente. A palavra de Deus fala em Mateus capítulo 5, versículo 4, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O consolo aqui, a forma que Jesus ilustra nas bem-aventuranças, de enxugar as lágrimas de alguém, é dizendo assim: a partir desse momento, o Espírito Santo virá, trazendo coragem, vai orientar você, vai instruir você, vai te ensinar o caminho que você tem que andar, basta você se posicionar em direção àquele que consola. A chave do texto com a mulher viúva de Naim foi Jesus ter tido compaixão daquela mulher. É a mesma raiz de consolador. Todos nós estamos num ambiente onde o consolador ou a compaixão do Espírito do Senhor vem ao nosso encontro. Eu e você precisamos gerar expectativas, mesmo nas nossas tristezas e frustrações, porque o Espírito Santo, a qualquer momento, entrará no teu caminho e cessará esse funeral que você está conduzindo em lágrimas. Você consegue compreender quando é que o Pai, o Filho e o Espírito Santo voltam toda a atenção para a peça principal dessa história, que é você? Jesus está chamando a tua atenção. Ele quer mostrar para você que nas suas perdas a esperança está nele. A esperança está em quem traz consolo. A esperança está em quem traz bem-aventurança aos que choram. Pense nessa palavra, por favor, jovens. Pense nessas palavras nesses últimos dias. Bem-aventurado é você que está chorando nessa geração. Bem-aventurado é você que está enlutado. Bem-aventurado é você que está vivendo perdas. Bem-aventurado é você que está chorando hoje, mas que esse choro se torne a causa de Jesus ser o teu consolador. Que Ele olhe para você, volte os teus olhos para a tua causa e fale assim: eu tenho compaixão, eu entro na causa com você. Não tem coisa mais poderosa do que isso. Quantas vezes eu já chorei causas pessoais, sem saber que eu poderia recorrer ao Espírito Santo? Quantas vezes? Quantas vezes eu chorei na minha ignorância? Quantas vezes eu derramei lágrimas sem saber que eu poderia recorrer a Ele? Só que todas as vezes que eu mergulho na palavra, todas as vezes que eu entendo um texto como esse aqui, um texto como Ana chorando na porta do templo, um choro dos discípulos, cada momento que eu vejo Jesus agindo, que eu vejo o Espírito do Senhor agindo, eu vou vendo aqui que é possível eu viver esse tipo de experiência. Eu volto a falar para vocês, eu citei aqui na semana passada um caso, mas teve o caso do choro. Muita gente da minha família estranhou. Meu pai faleceu tem 6 anos e meio. Muita gente estranhou que no sepultamento do meu pai eu não chorei. E eu confesso a você que o momento em que eu tive o choro, ninguém viu. Nem Raquel, minha esposa, viu, minha filha não viu, a Pérola ainda não tinha nascido.
E muitas pessoas estranharam que no sepultamento do meu pai, e meu pai foi meu melhor amigo, posso falar isso com muita tranquilidade, e ele demonstrou isso diversas vezes em vida. Era a pessoa que andava junto comigo, era um amigo meu, saía comigo para a gente conversar, era um conselheiro, eu aconselhava meu pai me financiou diversas vezes financeiramente, quando eu fali minha empresa, foi meu pai que cobriu minhas dívidas, era o meu amigo, além da figura paterna muito querida que eu tenho ainda. Mas no sepultamento do meu pai eu não derramei uma lágrima. Eu fui lá, dei a palavra, o pastor Márcio, hoje um amigo de coração, foi que deu a palavra para todos os que estavam lá, os meus parentes, meus familiares. Mas no sepultamento, na hora do meu pai sendo enterrado, eu que dei a palavra. Eu fiz uma homenagem ao meu pai, falando a respeito do time que ele torcia, falando das coisas boas que as pessoas falavam dele, e até hoje, em 6 anos e meio, eu só tenho coisas boas de pessoas que chegam para falar do meu pai. As lembranças que eu tenho são excelentes. Mas eu tive um dia, em que eu sumi da vista de todo mundo, para naquele dia eu chorar a morte do meu pai. Alguns dias depois, foram, se eu não me engano, uns 10 a 15 dias depois da morte dele. Eu fui para um lugar que eu gosto muito, o cinema. E eu fui para o pior filme que estava passando. E estava vazio o cinema. Foi no Cine Show. Não, foi no 9 de abril. Cine Show. Foi 9 de abril, 9 de abril estava fechado na época. Foi no Cine Show. E eu fui para a última sala, fui para o final na cadeira de casais. E eu lembro que, deixa eu lembrar o filme que eu vou te falar. Acho que era Planeta dos Macacos, se eu não me engano. Se eu não me engano foi. Talvez você vai falar assim, então você estava chorando por causa do filme, né, pastor? Não, o filme é legal. Mas eu confesso, aí eu lembro que eu fui numa sessão de 2, 3 horas da tarde, eu encostei naquelas poltronas abertas, e eu fui para o canto, estava naquela do canto assim, não comprei pipoca, comprei nada. Fui para lá, eu encostei a cabeça, mas eu chorava. E acho que tinha umas 8 ou 9 pessoas dentro do cinema, bem para frente, e eu abaixava e chorava de soluçar. Eu não sou de fazer escândalo, né? E eu chorava de soluçar, e a vontade que me dava na hora das cenas de tiro, aquelas coisas, era de dar grito do nome do meu pai. E eu ficava abaixado com a cabeça, chorando, e eu falava, meu Deus, por que meu pai foi embora logo agora? Era um momento bom para a gente poder estar organizando algumas coisas, meu pai recuperando, minha mãe recuperando de um período de saúde muito difícil. Deixa eu abrir um parênteses para vocês. Meu pai faleceu num período em que nós achávamos que minha mãe ia falecer. Minha mãe tem uma diabetes muito violenta, ela trata muito isso, ela ainda perdeu um pé por causa da diabetes, minha mãe está perdendo uma vista agora, e minha mãe estava nessa condição muito ruim, e minha mãe teve 2 internações. Na segunda internação eu conduzi minha mãe nos braços, minha mãe desfalecendo no meu colo, e minha mãe foi internada. Minha mãe ficou internada, saiu da internação, passou 2 semanas, meu pai interna. E aí meu pai fica internado durante um período, foi precisar fazer um cateterismo, o coração dele não tinha condição de fazer o cateterismo, meu pai voltou para casa, liberado pelos médicos, e os médicos falando assim, seu pai tem a condição de viver com medicação durante 10 anos ou 10 dias. Foi dito e feito, 10 dias depois, meu pai vem ter um último infarto, depois do terceiro que ele já tinha tido, meu pai vem a falecer no quarto da nossa casa, ele cai de joelhos numa madrugada, dá um último suspiro, minha mãe acende a luz e encontra ele ajoelhado, morto. E nesse dia, foi ali um dia de correr, eu estava no Encontro 120, eu ia entrar para ministrar no sábado às 9 da manhã, quando o pastor Fábio, às 6 da manhã, entra no quarto e fala assim, Cid, tem uma notícia para te dar, teu pai morreu. Desse jeito. Bem Fabão, quem conhece ele sabe. Eu estou te contando isso, estou te dando essa prévia para você entender o porquê do meu choro lá naquela sala de cinema. Meu choro não foi na frente da minha família, meu choro não foi na frente da minha mãe, não foi na frente da minha avó, das minhas tias, meu choro não foi à frente dos meus pastores, não foi na igreja que eu faço parte, não foi. O meu choro foi recluso. Naquele dia, eu não vi Jesus sentado comigo no cinema. Eu não vi Jesus parando lá o caixão e falando assim, espera aí, levanta aí, jovem. Eu não vi. Mas depois, em diversas situações, eu vi o Senhor intervindo de uma forma onde eu até chorei, mas eu vi Jesus entrando na minha vida, me ensinando a viver não com a ausência do meu pai, mas com a sabedoria que meu pai aplicou para mim durante esse tempo, a viver para poder consolar outros jovens que têm a perda dos pais,
Quantos que já sentaram comigo, que já não conseguem lidar com a ausência de alguém que está enlutado? Quantos que vêm para me dizer causas e eu falo para você, eu sei o que é isso aí, mas eu sei também aquele que é capaz de parar o nosso choro. E eu quero dizer uma coisa para vocês com essa palavra muito simples hoje. Jesus tem uma ordem para você hoje, independente da causa que está te fazendo chorar, a palavra dele para mim e para você é, não chore mais, não chore, cesse esse choro, pare esse choro, porque eu vou intervir de alguma causa, eu vou intervir naquilo que está te fazendo chorar. Só que tem um segundo nível nessa palavra, e talvez o segundo nível seja esse que eu quero chamar a atenção para essa noite hoje aqui. Porque alguns estão como a viúva em Naim, chorando a perda do filho. Só que tem outros jovens aqui dentro que são o motivo do choro de muitas pessoas. Você é o jovem morto. Você é o jovem que a mãe está conduzindo para o funeral. Você é o jovem que Jesus diz aí no versículo 14, jovem, a ti eu te digo, levanta-te. Hoje nós temos dois níveis dentro dessa casa. O jovem que está representando a viúva, chorando a sua causa, e Jesus está dizendo para você, não chore. E outros aqui estão representando o jovem, causando o choro de muitas pessoas. Eu vou dizer uma coisa para você, se você está sendo um motivo de choro para alguém, eu vou te dizer algo, Jesus está te mandando levantar, e está te trazendo vida hoje para cessar o choro de outras pessoas. Você consegue compreender os dois níveis que o Senhor quer te trazer hoje? Que talvez você está aí recebendo essa palavra agora, essa palavra não serve para mim, eu não estou chorando por causa de nada, mas você está sendo motivo de choro de muita gente. Já parou para pensar isso? Já raciocinou que hoje é uma palavra para te estimular a levantar? Então toma uma posição. Toma uma posição hoje diante do Espírito do Senhor nesse lugar. Se fosse aqui, talvez Jesus olhando para aquela viúva, olhando para aquele jovem morto, dizendo assim, ei, levanta, tua mãe está ali sofrendo por sua causa. Quem é que está sofrendo por você hoje? Quem está sendo hoje o motivo? Está derramando lágrimas agora por sua causa, porque você está fazendo sofrer, porque você morreu antes da hora. Já parou para pensar um pouco nisso? Qual é o motivo que você está gerando lágrimas em algumas pessoas hoje? Será que é o teu pastor que está chorando por você? Será que são seus melhores amigos? Será que são seus amigos que estão conduzindo esse funeral aí? Será que são seus amigos ou tua família que está conduzindo o teu corpo moribundo? Você já parou para pensar se você não é a causa hoje da infelicidade, tristeza e choro de muitos ao teu redor? Eu não sei quantos jovens casados eu tenho aqui dentro, mas você já parou para pensar se no motivo do teu casamento é você que está fazendo teu cônjuge chorar? Eu não sei quantos filhos eu tenho aqui dentro, mas você já parou para pensar se na tua condição hoje a tua família está chorando por você? Seus amigos estão chorando por você hoje? Eu tenho uma palavra para você, eu não. Jesus tem uma palavra para você, jovem, a ti eu ordeno, levanta. E eu vou fazer hoje, não literal, mas eu vou pedir para você, se você tiver coragem, é uma palavra de encorajamento hoje, eu estou trazendo consolo sobre essa igreja, então eu quero te perguntar, e se você puder, faça isso. Eu gostaria de saber qual jovem aqui dentro, não vou pedir para você vir à frente, mas eu vou pedir para você levantar do seu lugar, só ficar em pé, como um comando de Jesus hoje. Não sou Jesus, mas pela palavra dele. Se você está sendo um jovem, que está sendo causador das lágrimas de pessoas hoje, que estão te conduzindo o teu corpo num funeral, se você já está assimilando e entendendo essa paráfrase que eu estou fazendo aqui, se coloque de pé aí agora. Eu quero te dar uma palavra. Se coloque mesmo. Eu vou ficar de pé também para você não se sentir sozinho. Eu quero dizer para você que ficou de pé. Ainda bem que esse ambiente está à meia luz hoje. Eu sei que dá para ver seu rosto, mas aqueles que talvez nem levantaram, mas você teve coragem de levantar, eu vou dizer algo para você. É Jesus que está hoje chegando para você e falando assim, levanta. Levanta, porque você vai voltar a trazer felicidade dos braços que você saiu. Das pessoas que te querem muito bem. Talvez você está causando choro para a tua casa, para a tua igreja, para os teus amigos, mas Jesus tem essa palavra.
eu vou te fazer levantar e vou causar espanto em todos aqueles que até aqui acreditaram que realmente você estava morto na minha presença. Mas hoje essa palavra vai até você, para encorajar você, entendendo que Jesus chegou e disse: levanta para um novo tempo. Levanta para um novo tempo. Hoje aqui, Jesus está cessando a tua morte. Eu não sei qual condição, você que ficou de pé, qual condição espiritual ou física que estava te levando para esse precipício. Estava te levando para esse tempo de sepultura, para esse tempo de morte. Mas eu vou dizer uma coisa para você. A partir do momento que Jesus entra no teu caminho, todas as condições que estavam até agora eram suas, sendo conduzidas pelos outros. Vale lembrar nesse texto que algumas pessoas estavam levando o corpo daquele jovem. Se você ler atentamente, Jesus põe a mão e cessa o andar daquelas pessoas. Ele não tinha cessado a morte daquele jovem. Ele cessou a caminhada. Deixa eu falar uma coisa para todos os jovens aqui, continuem de pé, mas eu estou falando para todos. Pode ser que esse ambiente de choro que você está vivendo ultimamente, você está carregando pessoas que não mereciam estar com você. Essas pessoas só estão carregando o teu corpo, ou carregando a tua condição de choro, porque elas amam a tua vida. Só que Jesus precisou entrar, parar essas pessoas, entrar no teu caminho, parar essas pessoas, falar assim: agora é comigo. E ele chegar até você e falar assim: para de chorar e você levanta. Então, aos que choram, hoje parou o seu choro. Aos que estão fazendo os outros chorar, hoje é dia de você se levantar e ir de encontro. Você que tem vivido dias de choro, deixa eu falar uma coisa para você. Por que eu te perguntei no começo, o que está te fazendo chorar nesses dias? Para um pouquinho agora e pensa. Por que você tem derramado lágrimas? Eu estava vendo um texto, nesse mesmo comentário bíblico que eu estava estudando, que o judeu ele dá dois significados para o choro. O primeiro deles é aquele que nós derramamos lágrimas, eles chamam de sabar. É o ato de derramar lágrimas. É quando o choro é representado pela lágrima que desce, escorre do nosso rosto. Quando ele é identificado, ele é visto. As pessoas veem a lágrima descendo do rosto do outro. Só que o judeu, ele reconhece com muito mais peso o choro da voz, que é o sabar. É uma pronúncia muito próxima, que é o choro que vem do grito. É o choro que ele rasga as vestes e grita. Os povos semitas, que era uma mistura dos árabes com os hebreus, eles não choravam de derramar lágrimas. Eles choravam gritando. Era um clamor vindo da voz. Não era tão libertador, mas era a forma com que eles identificavam a dor que eles estavam sentindo pela perda daqueles que iam para a guerra, por não conquistarem devido território, e eles gritavam. Eu não sei se você está vivendo alguns dias, como eu no cinema, querendo gritar, para tirar definitivamente aquele choro, de uma mistura de perda com saudade, mas também de libertar de um sentimento que eu não precisava viver mais sabendo onde meu pai estava, com o Senhor. Talvez você está aí hoje, pensando assim: pastor, o senhor veio tentar fazer eu chorar? Não. Eu vim tentar te fazer se libertar desse nível de choro que está te trazendo tanta angústia aí dentro, a ponto de você não experimentar a mesma felicidade que aquela mulher, a mãe daquele jovem, experimentou, dizendo assim: ali está o profeta. Quando você cessa o choro, você começa a reconhecer quem verdadeiramente é Jesus na sua vida. Hoje, Rampa Church, o que eu desejo nessa palavra
é que o teu choro cesse. Ei, pare de chorar e reconheça quem Jesus é verdadeiramente na sua vida. Dê um passo. O consolo, a compaixão é para te tirar desse lugar e você ver com novos olhos. Deixa eu ler um texto para fechar hoje aqui contigo. Abre comigo aí. Está escuro, né? Isaías 65, 19. Esse foi o texto que o Senhor hoje me deu logo antes de vir para cá. E talvez tenha sido... Aí eu já vou aqui criar uma condição que Jesus deve ter, assim que ressuscitou aquele jovem, entregou aos braços da mãe, Jesus deve ter virado, e essas palavras do profeta Isaías devem ter vindo ao coração de Jesus naquele momento. Isaías 65, eu vou ler o 17 ao 19. Novos céus e nova terra. Veja, eu crio novos céus e nova terra. Não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Quanto a vós, porém, folgareis e exultareis perpetuamente, eternamente, no que eu crio. Pois crio para Jerusalém alegria, e para o seu povo regozijo abundante. Folgarei por causa de Jerusalém, e exultarei no meu povo. Nunca mais se ouvirá nela nem voz, nem choro, nem pranto, nem voz de clamor. Sabe o que essa palavra está dizendo para nós? Isso aqui é a promessa, talvez encontrada lá em Mateus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurado é o jovem que crê na palavra de Deus, porque Jesus vai cessar, enxugar a lágrima de todos. Pode ter clamor hoje, pode ter choro hoje, pode ter voz hoje, mas um dia, pela promessa da palavra dele, ele vai enxugar e ele vai cessar todo grito de dor e de angústia que a nossa geração possa passar. Vou falar aquilo que está estampado em vários lugares desse mundo. Somente Jesus é que salva essa geração. Pode ter a depressão, pode ter o suicídio, pode ter choro, pode ter sepultamento, pode ter cortejo fúnebre, mas quando a nossa geração conhecer o poder de Jesus, ele vai parar e vai dizer para todas as mães: não chore mais pelo seu filho. E ele vai dizer para todos os filhos: ei, levanta e corre para os braços da sua mãe. Essa é a palavra que eu quero deixar para você hoje. Só que agora eu vou pedir um momento de reflexão a você. Eu vou deixar você agora por 1 minuto, pensando na causa que está te fazendo chorar. Você vai se colocar agora como aquela mãe. É difícil fazer isso, né? Mas é a mãe que chorou. E vocês, os outros, que alguns se levantaram, outros não, você vai se colocar na condição de filho. A mãe, o que vai acontecer com ela? Cessa o choro. O filho vai acontecer o quê? Levantar e correr para os braços dela. Para um pouquinho. E olha esses 2 caminhos hoje que eu estou te apresentando aqui nessa mensagem. E tem esse tempo hoje para lembrar aí, quem que você tem feito chorar? Ou qual tem sido a causa que você tem chorado nos últimos dias? Porque se você está muito bem, como eu tenho me sentido muito bem, o meu choro ultimamente tem sido pelos oprimidos. Essas 2 últimas mensagens que eu tenho pregado aqui na rampa, é por ver uma geração tão promissora, mas tão oprimida, que você está vendo a porta da igreja talvez como uma última esperança que você tem. E às vezes você vem para cá e encontra numa mensagem como essa, e eu quero te encorajar a isso, a saída para esse choro parar. E eu quero te pedir, não chore mais. Não chore mais. Se você tiver que chorar, seja o último choro hoje, por esse motivo que você está chorando aí agora. O altar está aqui, o lugar está aí. Eu quero que você tenha o teu último momento para chorar aquilo que ainda está te impedindo de encontrar Jesus no teu caminho. Vamos adorar o Senhor enquanto isso. Tem esse 1 minuto seu. Tem esse 1 minuto.